Enquanto as atenções do mundo estão viradas para o Hamas e Israel, Vladimir Putin, continua a sua saga para conquistar a parte leste e sul da Ucrânia. E já está colando com uma galera peso pesado da Ásia. Além da sua parceria com a China, que é algo recente, está se aproximando ainda mais de Kim Jong-un. Isso mesmo, o ditador da Coreia do Norte. Esses laços eles estão cada vez mais sólidos desde a visita de Kim Jong-un à Rússia. E essa aproximação é uma troca mútua. Lembro você que Kim Jong-un também tem interesses na Rússia. E a Rússia tem interesse na Coreia do Norte. O interesse de Kim Jong-un na Rússia é a área da saúde, principalmente na área da agricultura e suporte financeiro. Lembro você que a Coreia do Norte sofre embargo estadunidense. E o único país que é mais próximo da Coreia do Norte é a China, que fornece subsídios para que o regime se mantenha. A agricultura é o principal foco dessa relação entre Rússia e Coreia do Norte. A economia da Coreia do Norte se baseia no setor primário, mais especificamente na agricultura, e na indústria bélica. E essa agricultura é de baixo incremento de tecnologia. Então você tem produção, mas não tem produtividade, e é necessário ter produtividade porque você está falando de um país de pequena extensão territorial com poucas áreas agricultáveis. E quando você não introduz tecnologia ali para produzir muito num pequeno espaço, você não vai conseguir alimentar a população. A Coreia do Norte não tem o quê? Importação de alimento, então precisa produzir em seu território. E a Rússia vai dar todo esse subsídio no setor agrícola para Kim Jong-un, aumentar a produção de alimento e, consequentemente, alimentar a população do país, que vive, na sua grande maioria, abaixo da linha da pobreza, que só sobrevive. Tá, em troca disso, Vladimir Putin, necessita de armas, de munição e também de mísseis balísticos. Mas aqui tem um ponto de interrogação. Por quê? A indústria norte-coreana produz mísseis balísticos, mas não mísseis inteligentes, aqueles capazes de desviar a sua rota. Os norte-coreanos produzem mísseis de longo alcance, não de curto alcance, que é aquilo que Vladimir Putin necessita. Mas armas e munição, a Coreia do Norte tem fábricas, e fábricas modernas, já que receberam auxílio da China para construir essas fábricas. Então, a Coreia do Norte vai fornecer essas munições para os russos utilizarem em combate lá no leste e no sul da Ucrânia. Claro que a Coreia do Norte fala o seguinte: não enviei nada. E os russos: eu não negociei nada. Essa relação de Vladimir Putin com China e Coreia do Norte, ela é uma oposição a uma relação que existe entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Lembro você que a Coreia do Norte é inimiga declarada dos sul-coreanos. Eles estão ainda em guerra. Eles só assinaram um armistício. E inimigo também do Japão. Kim Jong-un, de vez em quando, aperta o botão e um míssil cai próximo ali do litoral do Japão. A China, ela não tem uma relação amistosa com o Japão, isso é histórico, né? Os japoneses ocuparam a Manchúria por décadas, provocaram a grande fome na China, então é uma relação assim tensa entre os dois países. A relação entre sul-coreanos e chineses também não é uma relação muito amistosa, porque os chineses apoiam o governo norte-coreano. E os Estados Unidos, que vai rivalizar com a China e com a Rússia nas questões econômicas, com a China principalmente, e nas questões geopolíticas, com a China e com a Rússia, mais ainda com a China no cenário atual. E outro ponto que dá para trazer aqui é Taiwan, que recebe essa proteção estadunidense, já que eles querem a independência,
aquilo que a China não aceita. Fala que é uma província rebelde. Então nós temos aqui uma área de tensão muito grande na Ásia, que a gente esqueceu por conta do conflito no Oriente Médio. Para facilitar, para tornar mais didática a nossa análise, tá aqui o mapa. Ó, vem aqui comigo. Então você tem aqui a Rússia, o país com a maior extensão territorial, que faz fronteira com a China, principalmente essa região aqui, que é a região da Manchúria, uma região importante da China já, que aqui tem um solo fértil importante para a produção agrícola chinesa. Aqui você tem a Coreia do Norte, ó, Pyongyang, a capital, que tem uma pequena fronteira com a Rússia, aqui perto da cidade, né, clássica aí, Vladivostok. Aí você tem aqui a Coreia do Sul, que faz fronteira com a Coreia do Norte, e o Japão, né, que você vai ter a divisa entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão pelo Mar do Japão. É a partir daqui que os norte-coreanos lançam mísseis em direção ao Japão. Perceba que é uma proximidade grande. Uma proximidade grande também do território russo com o território japonês. Perceba que você tem a ilha importante de Hokkaido muito próximo a essa ilha que pertence à Rússia. Aí você pode me falar assim, pô, Jean, mas por que a China não manda equipamentos militares para a Rússia? Gente, a China faz parte do Conselho de Segurança. A China é uma das maiores potências bélicas e econômicas do mundo, então ela não pode se posicionar num conflito de forma aberta, entregando armas para os russos, porque isso vai gerar uma tensão ainda maior com os Estados Unidos, com a Europa, e economicamente não é interessante para os chineses. Aí você pode me falar, pô, Jean, mas a Coreia do Norte faz isso, o Irã faz isso, envia armamentos, drones para os russos, assim, abertamente. Por que eles não são penalizados? Porque eles já são penalizados. São dois países que sofrem o quê? Embargo econômico dos Estados Unidos. Então, já que eu estou sendo cancelado literalmente pelos Estados Unidos, eu vou enviar armamento para os russos, que eu sei que os russos são inimigos dos Estados Unidos. A Rússia tem uma economia longe da economia dos Estados Unidos, né, em produto interno bruto, em produção de riqueza, mas é um país que tem uma riqueza importante, que é o petróleo, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Então, pode dar esse apoio financeiro tanto para o Irã quanto para a Rússia. Lembrando também que tem a China, né? A China também apoia esses dois países, formando aí, para os olhos yankees, o eixo do mal, o eixo do mal. Então, enquanto as câmeras não apontam de novo para a Rússia e para a Ucrânia, Vladimir Putin costura alianças para concretizar o seu projeto de dominação da parte leste e da parte sul da Ucrânia. Lembrando, uma fala importante desse conflito que Putin fala, que a Ucrânia é uma invenção, que aquilo ali nada mais é que russo. Ele fala até o seguinte, que grande parte do território da Polônia também é russo, que foi um presente de Stalin. Então, pode ser os primeiros passos depois que ele concretizar a ocupação da Ucrânia. É conhecer sobre geopolítica, atualidades, saber sobre a guerra da Ucrânia, sobre o Oriente Médio, sobre conflitos que pouca gente fala na África, na Ásia. Geopolítica Flix, aqui na descrição, clique, ó, o precinho pequenininho, você vai ter muita, mas muita informação. E ó, desce o dedo no like, se inscreva no canal. É um canal de educação, e canal de educação no YouTube precisa da sua ajuda, não custa nada. Se inscreva, ó, só clicar. Valeu, pessoal!